Por que alguns acham difícil amar a Deus? Tens de amar a Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o maior e primeiro mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Jesus Cristo, 33, era comum. Algumas pessoas acham difícil amar a Deus. Para elas, Deus é incompreensível, indiferente ou até mesmo cruel. Veja os seguintes comentários. Eu orava a Deus pedindo ajuda, mas achava que ele era inacessível. Para mim, ele era apenas uma força abstrata sem sentimentos. Marco, Itália. Embora eu quisesse servir a Deus, parecia que ele estava muito longe de mim. Eu achava que ele era um Deus severo, que gostava de punir as pessoas e não tinha compaixão. Rosa, Guatemala. Quando eu era criança, achava que Deus ficava procurando erros nas pessoas, pronto para puni-las. Mais tarde comecei a achar que ele era indiferente. Eu pensava nele como um governante que toma decisões sobre a vida das pessoas, mas sem realmente se interessar por elas. Roberta, Canadá. O que você acha? Deus merece ser amado? Os cristãos se perguntam isso há séculos. De fato, durante a Idade Média, a maioria das pessoas da cristandade nem sequer orava ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Elas tinham um medo exagerado dele. O historiador Will Durant se expressou da seguinte maneira: como poderia um simples pecador ousar erguer sua prece a um trono tão terrível e distante? Por que algumas pessoas acham que Deus é terrível e distante? O que a Bíblia realmente ensina sobre Deus? Será que aprender a verdade sobre Deus pode ajudar você a amá-lo? Fim do artigo. A mentira que deixou Deus sem nome. O que muitos acreditam. Não chegamos a nenhum consenso sobre se devemos usar o nome de Deus ou não e, se devemos, qual é esse nome? Professor David Cunningham, Theological Studies. O que a Bíblia diz? Deus disse: Eu sou Jeová. Este é meu nome. Isaías 42, 8. Jeová é um nome hebraico que significa Ele causa que venha a ser. Jeová quer que usemos seu nome. A Bíblia declara: invocai o seu nome. Tornai conhecidas entre os povos as suas ações. Fazei menção de que seu nome deve ser sublimado. Isaías 12, 4. Jesus usava o nome de Deus. Referindo-se a seus discípulos, ele disse numa oração a Jeová: Eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome, e o hei de dar a conhecer. Porque Jesus tornou conhecido o nome divino a seus discípulos. Ele continuou: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles. João 17, 26. Por que isso é importante? O homem que não conhece a Deus por nome realmente não o conhece como pessoa, escreveu o teólogo Walter Larry, e, se o conhece apenas como uma força impessoal, não pode amá-lo. Victor ia à igreja toda semana, mas sentia que na verdade não conhecia a Deus. Ele diz: Então aprendi que o nome de Deus é Jeová, e foi como se ele tivesse sido apresentado a mim pela primeira vez. Senti que eu finalmente estava conhecendo aquele de quem eu tanto ouvia falar. Passei a ver Deus como uma pessoa real e como meu amigo. E Jeová, por sua vez, se sente achegado a quem usa o nome dele. Para os que pensam no seu nome, Deus promete: Vou ter compaixão deles, assim como o homem tem compaixão do seu filho que o serve. Malaquias 3, 16 e 17. Ele também recompensa aqueles que usam seu nome. A Bíblia diz em Romanos 10, 13: Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Fim do artigo. A mentira que fez de Deus um mistério. O que muitos acreditam. A cristandade, em suas três formas clássicas de catolicismo romano, ortodoxia oriental e protestantismo, admite um Deus em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. De acordo com a teologia cristã, eles não são três deuses, mas essas três pessoas são essencialmente uma. Nova Enciclopédia Britânica, em inglês.
O que a Bíblia diz? Jesus, o Filho de Deus, nunca alegou ser igual ou da mesma substância que seu Pai. Em vez disso, ele disse: Vou embora para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Ele também falou a uma de suas discípulas: Eu ascendo para junto de meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. O Espírito Santo não é uma pessoa. Os cristãos do primeiro século ficaram cheios de Espírito Santo, e Jeová disse: Derramarei do meu Espírito sobre toda sorte de carne. Atos 2, 1 a 4 e 17. O Espírito Santo não é parte de uma trindade. Ele é a força ativa de Deus. Por que isso é importante? Os eruditos católicos Carl Honan e Herbert Forgrimland explicam que a trindade não pode ser conhecida sem uma revelação e, mesmo após a revelação, não é possível que se torne plenamente compreensível. Você conseguiria amar alguém a quem não pudesse conhecer nem entender? Por isso, a doutrina da Trindade impede que as pessoas conheçam e amem a Deus. Marco, já citado, via a Trindade como uma barreira. Ele diz: Eu pensava que Deus não queria que eu o conhecesse, e isso o tornava ainda mais distante, misterioso e inacessível. Mas Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33, Centro Bíblico Católico. Ele não esconde sua identidade de nós. Ele quer que o conheçamos. Jesus disse: Nós adoramos o que conhecemos. João 4, 22. Quando aprendi que Deus não é parte de uma trindade, diz Marco, eu finalmente pude ter uma amizade com ele. Se encaramos a Jeová como uma pessoa única e não como um misterioso desconhecido, fica muito mais fácil amá-lo. A Bíblia diz em 1 João 4,8: Quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Fim do artigo. A mentira que tornou Deus cruel. O que muitos acreditam. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Catecismo da Igreja Católica. Alguns líderes religiosos dizem que o inferno é um estado de total isolamento e separação de Deus. O que a Bíblia diz? A alma que pecar, ela é que morrerá. Ezequiel 18, 4. Os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Eclesiastes 9, 5. Se a alma morre e está inconsciente, como ela poderia sofrer num fogo eterno, ou mesmo sentir a dor de ficar separada de Deus para sempre? Na Bíblia, as palavras em hebraico e grego traduzidas inferno se referem à sepultura comum da humanidade. Por exemplo, falando de Jesus, uma profecia bíblica diz: Tu não me abandonarás no sepulcro, ou no inferno, versão Antônio Pereira de Figueiredo. Atos 2:27, nova versão internacional. É óbvio que Jesus não estava em um lugar de tormento ou alienado de Deus, mas em uma sepultura. Por que isso é importante? A crueldade não nos atrai a Deus, mas nos afasta dele. Rocio, que vive no México, diz: Aprendi a doutrina do inferno de fogo quando era pequena. Eu ficava tão apavorada que não conseguia imaginar Deus como alguém bom. Eu achava que ele era bravo e intolerante. Os claros ensinamentos da Bíblia sobre os julgamentos de Deus e a condição dos mortos mudaram o modo de Rocio encarar a Deus. Ela diz: Eu me senti livre, um grande peso foi tirado de mim. Hoje tenho certeza de que Deus nos ama, quer o melhor para nós e eu posso amá-lo. Ele é como um pai que segura a mão de seu filho e quer o melhor para ele. Muitas pessoas se tornam devotas por causa do medo do inferno de fogo, mas Deus não quer que você o sirva por medo. Jesus disse: Tens de amar a Jeová teu Deus. Marcos 12, 29 e 30.
Além disso, ao aprendermos que Deus não age injustamente, podemos confiar que seus julgamentos futuros serão sempre justos. Como amigo de Jó, Eliú, podemos dizer com confiança o que está registrado em Jó 34:10. Longe está do verdadeiro Deus agir ele iniquamente, e do Todo-Poderoso agir injustamente. Fim do artigo. A verdade vos libertará. Certo dia em Jerusalém, Jesus falou sobre seu Pai Jeová e expôs falsos líderes religiosos de seus dias. O que ele declarou naquela ocasião nos ensina que é importante examinar crenças populares sobre Deus. Jesus disse: Se permanecerdes na minha palavra, sois realmente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra. Aqui, Jesus estabelece um modelo para avaliarmos se o que as religiões ensinam é a verdade. Quando você ouvir algo sobre Deus, pense: isso está em harmonia com as palavras de Jesus e com o restante da Bíblia? Imite aqueles que ouviram o que Paulo ensinou e examinaram cuidadosamente as Escrituras cada dia quanto a se estas coisas que eles estavam aprendendo eram assim. Atos 17:11. Marco, Rosa e Roberta, já mencionados, examinaram suas crenças com cuidado por estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. O que eles aprenderam? Marco. Todas as perguntas que eu e minha esposa tínhamos foram respondidas na Bíblia. Passamos a amar a Jeová e também nos tornamos mais unidos como casal. Rosa. Eu pensaba que a Biblia era un libro de filosofía que tentaba explicar Deus usando raciocínios de homes. Mas con o tempo, eu encontré as respostas ás miñas perguntas. Agora, sinto que Jeová é unha persoa real, alguén en quen posso confiar. Roberta. Eu orei a Deus pedindo ajuda para conhecê-lo. Mais tarde, eu e meu marido começamos a estudar a Bíblia. Finalmente aprendemos a verdade sobre Jeová. Ficamos felizes por saber que tipo de Deus ele é. A Bíblia faz muito mais do que revelar a verdade sobre Deus. Ela também mostra suas atraentes qualidades. Ela é sua palavra inspirada e nos ajuda a saber as coisas que nos foram dadas bondosamente por Deus. O que acha de ver por si mesmo o que a Bíblia diz sobre Deus, seu propósito e nosso futuro? Para ver a resposta, acesse Ensinos Bíblicos, Perguntas Bíblicas Respondidas, no site www.jw.org. Você também pode pedir um estudo bíblico por meio desse site, ou a qualquer testemunha de Jeová. Se fizer isso, temos certeza de que chegará à conclusão que é mais fácil amar a Deus do que imagina. Fim do artigo.